Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor. A Ele todo louvor e adoração. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Deixa uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no capítulo 7 do livro de Apocalipse, no versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus, que palavra maravilhosa que chega aos nossos ouvidos. Aqui João teve essa visão dos martírios na glória e é uma palavra que nos traz muita reflexão, porque essas almas estavam ali, uma grande multidão que João viu que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e eles trajavam vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Glória a Deus. Aqui foram aqueles que serviram a Deus e venceram. Essa é uma mensagem que terá seu cumprimento. Quantos que já estão ali aguardando, trajando vestidos brancos diante do Cordeiro, perante o Cordeiro? Então nós precisamos meditar essa palavra para os nossos dias de hoje, como nós estamos vivendo, como está a nossa vida, se nós temos sido embranquecidos pela palavra de Deus, porque nessa visão aqui estará aqueles que se limparem diante de Deus, estarão diante do Senhor aqueles que estiverem com seus vestidos brancos. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui um ancião falou dizendo: Quem são estes que estão de vestidos brancos? Perguntou para João, que recebeu a revelação. De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos no sangue e branquearam no sangue do Cordeiro. Então há um processo para o servo de Deus chegar na glória. Nós precisamos estar cada dia lavando os nossos vestidos, branqueando no sangue do Cordeiro, porque se vivermos de qualquer jeito, se não branquearmos as nossas vestes, se não buscarmos ao Senhor em santificação, se não buscarmos ser limpos, lavados cada dia, nós não veremos esta glória. Essa glória está reservada para aqueles que creem, para aqueles que branquearem as suas vidas no sangue do Cordeiro. Aqueles que vieram de grande tribulação. A vida não é de um servo de Deus, não é uma vida tranquila, não é uma vida de lazer, de paz completamente em termos dessa terra. Nossa vida é uma vida de grande tribulação na presença de Deus, de deixar o mundo
Quando a gente deixa o mundo, a gente passa por tribulações. Quando a gente renuncia o mundo, a gente passa por tribulações. São pessoas que vieram de dificuldades e lavaram seus vestidos e branquearam. Então, cada dia nós precisamos branquear nossas vestes, meditar nessa palavra, branquear cada dia na presença de Deus, como tem sido nossas vestes, como nós estamos vivendo diante da palavra do Senhor. E por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro os apacentará e servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. O que tem para aquele que vencer não chegou ao coração do homem. Não tem nada nessa terra que compara com aquilo que Deus tem para aquele que vencer. Aqui João viu um reflexo daquilo que viveremos lá, daquele que vencer. Para aquele que vencer, nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, e nem calma alguma cairá sobre eles. Viverão para sempre na presença de Deus com paz. Nada nessa terra, não existe nada nessa terra que se compara com aquilo que Deus tem preparado para os seus. Aqui só foi um breve reflexo daquilo que Deus fará pelos seus, cobrirá com sua sombra. Ele abençoará aqueles que vencerem. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiarão todos os dias para a fonte das águas da vida. Nós precisamos ficar em pé na presença de Deus. É uma palavra para refletirmos, para trazermos para os nossos dias, para que nós possamos separar do mundo cada dia mais a presença de Deus, buscarmos mais a Deus, sermos mais fiéis a Deus, orarmos mais a Deus, deixarmos as coisas do mundo, deixarmos as coisas que não pertencem a Deus, sair daquilo que tem nos impedido de estar na presença de Deus, abandonar o pecado, toda a imundície, toda a impureza, porque hoje estamos vivendo tão tranquilos que nem percebemos mais quando estamos pecando. Que nossa oração seja: Senhor, que os meus olhos estejam abertos para que eu possa ver quando eu falho e não enxergo. Que os meus olhos sejam abertos para que eu não peque contra ti. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés por todo o tempo que eu viver nessa terra. Deus disse que guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós precisamos guardar o que temos. O que nós aprendemos na palavra de Deus? O que temos aprendido na palavra de Deus? Temos aprendido que o Senhor nos quer separados para Ele. Temos aprendido que o Senhor nos quer fiéis a Ele, a tua palavra. Que nós deixemos os rudimentos do mundo, que nós deixemos as coisas que nos atrapalham de estar fiéis, santos na presença de Deus. Não concordar com o mundo, não concordar com aquilo que está fora. Não andarmos com pessoas estranhas na fé. Quando eu digo estranhas na fé, é comer do prato dessas pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Sermos separados, com a mente ligadas em Deus, não deixar que as conversações, as más conversações do mundo nos tirem da presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que assenta nas rodas dos escarnecedores não está agradando a Deus. Bem-aventurado é o homem que não senta na roda do escarnecedor. Deus diz: quando vocês ajuntarem, vocês têm salmos, hinos, cânticos espirituais para vocês falarem a respeito. Quando juntamos com aqueles que não estão na mesma fé, às vezes não sai aquilo que é bom, sai aquilo que não presta. É política, é adultério, é vício, é tanta confusão. Então nós precisamos estar atentos. Se não estamos
assentados nessas rodas e não estamos achando comum e tranquilos e rindo de todas essas coisas. O servo de Deus precisa ser separado, porque aquela multidão que estava ali diante do trono, que vieram de grande tribulação, eles lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro e passaram por tribulações essas que são separações das coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus, são as tribulações que a gente passa, são as dificuldades que a gente passa por amar o Evangelho e por amar as coisas de Deus. Que essa mensagem fique para a sua meditação. Ore ao Senhor, busque o Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, ande da palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, porque aquele que lê a palavra do Senhor, ele não é confundido. De ninguém ele é confundido. Por ninguém ele é confundido. Ele sempre está atento para buscar as coisas de Deus. Quando algo sai daquilo que está escrito, ele fala, não, lá está escrito assim, e não é confundido por ninguém. Então, aquele que busca, examina, ele tem a sabedoria que vem direto do trono de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, hoje e sempre. Amém.